Aqui na Menina. Fala, candidato. Grande abraço a toda a comunidade de Blumenau e do Médio Vale do Itajaí. No programa de hoje, no Fala Candidato de hoje, nós vamos ouvir e vai responder os questionamentos da nossa equipe de reportagem. O Gessé Pereira, 51 é o número, Patriota é o partido. Gessé, obrigado por ter aceitado o convite e vindo aqui discutir propostas para a região do Médio Vale do Itajaí. E o senhor tem 1 minuto para as suas considerações iniciais, a sua apresentação. Por favor. Olá, meus amigos de Blumenau e toda a região, Gaspar, Ilhota, toda a região do Médio Vale e amigos que estão nos ouvindo nesse momento. Aqui quem fala é Gessé Pereira, tenho 39 anos, sou cristão, sou uma pessoa temente a Deus. Não estou falando de religião, estou falando a um Deus criador que não tem religião. Esse Deus é para todos. E vim aqui para dizer para vocês que eu sou a renovação que Santa Catarina precisa. Santa Catarina não pode continuar na mesmice dos mesmos políticos há mais de 30 anos, dominando e fazendo do jeito que querem, usando dinheiro para politicagem, e o povo tem acabado ficando de lado. E nós vamos investir no povo, que esse é o dever do Estado. Então, vote no 51, no Gessé Pereira, peço que nos apoie e leve o nosso nome para frente para nós mudar essa situação do nosso Estado, e não só no Estado, de todo o Brasil. Nós precisamos mudar tudo que está aí. Vamos começar os questionamentos ao candidato Gessé Pereira, Patriota, número 51, começando com o repórter Belmiro Avancini. Candidato, uma das bandeiras dos governos anteriores, principalmente do MDB, foram as ADRs, que tiveram início com o ex-governador Luiz Henrique. O atual governador Eduardo Pinho Moreira enfraqueceu bastante essas estruturas, que realmente são caríssimas para o Estado, mas que de uma forma ou de outra trazem representatividade das regiões em Florianópolis. Como o candidato pretende manter essa representatividade regional sem onerar os cofres públicos? Uma boa pergunta. Primeiramente, que não adianta diminuir elas, tem que zerar, tem que encerrar com essas ADRs. Essas ADRs têm consumido do nosso Estado 400 milhões. E não tem dado o resultado que precisava dar não para o Estado. Pelo contrário, esses 400 milhões poderiam estar sendo investidos em mais homens para a nossa segurança pública, a qual está defasada já há muito tempo. Nós temos hoje um número pequeno de policial hoje em ativa, policial militar, pelo tamanho do Estado que já se encontra. Há 30 anos atrás nós tínhamos 13 mil homens na rua, 13 mil homens ativos. Hoje, 30 anos depois, nós estamos apenas com 10. A população duplicou e não aumentou o número de efetivos. O que é isso? É falta de recurso. E por quê? Essas ADR é uma das causas. 400 milhões daria para investir um pouco mais na segurança e em outras áreas também. O nosso Fala Candidato de hoje com Gessé Pereira, 51 do Patriota. E vamos ouvir agora, no questionamento do repórter Cristiano Silva. Candidato, recentemente o Ministério da Educação divulgou os números do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e que é também o principal indicador de qualidade da educação básica no país. São números referentes a 2017. E Santa Catarina só atingiu a meta nos anos iniciais do ensino fundamental. Nos anos finais, a meta, que era de 5,5, a rede estadual chegou a 4,8. E no terceiro ano do ensino médio, a meta, que era de 4,8, e o resultado aqui no estado foi de 3,6. Caso o senhor seja eleito, o que vai fazer para melhorar a educação no nosso estado? Outra pergunta muito boa. A educação é o principal para nós ver o crescimento do país. Sem educação não há crescimento. Só que para isso é necessário o quê? Ter responsabilidade. Não adianta nós ganhar as eleições e indicar um amigo político para assumir a Secretaria de Educação. Só para ajudar aquele partido, ou ajudar aquele amigo político, ou para beneficiar um grupo político. Nós temos que colocar um mestre da educação, uma pessoa que conhece a face da educação, e para isso investir o que precisa ser investido. Os alunos da educação, as crianças, adolescentes, eles não podem apenas ficar também refém daquele momento que eles estão na escola, seja de manhã ou à tarde. Eles têm que ter a escola integral. Escola integral para eles ter, além do estudo deles, eles ter também um curso profissionalizante, várias outras situações. Mas para isso precisa ter dinheiro. E para ter dinheiro nós temos que enxugar o setor público para investir no cidadão. O próximo repórter da nossa equipe a perguntar ao candidato Gessé Pereira, 51 Patriota, é o Marcos Roberto Jana.
Os 13 hospitais públicos do estado consomem 70% dos recursos e prestam 30% dos serviços aos pacientes. Os hospitais filantrópicos respondem por 70% dos pacientes atendidos em Santa Catarina, mas a tabela SUS cobre em média 30% dos custos dos procedimentos. Esse, inclusive, foi tema discutido no 39º Encontro de Hospitais de Santa Catarina. Ou seja, quem resolve os problemas dos pacientes SUS são os hospitais filantrópicos. E tem regiões em Santa Catarina que conta somente com esse tipo de hospital, como é o caso do Vale do Itajaí. A pergunta é a seguinte: qual sua proposta, candidato, para a política hospitalar de Santa Catarina? Uma boa pergunta também. A saúde é um direito do cidadão. Um direito que os governantes não estão cumprindo, é constitucional. Mas por que não estão cumprindo? Estão investindo o nosso dinheiro nas politicagens, amigos políticos que estão fazendo o governo uma cabide de emprego, não sobra dinheiro para nada. E com isso, a responsabilidade que era para ser do governante em aumentar a verba para os hospitais, zerar as filas de cirurgias, filas de exames, isso não era para existir mais. Por quê? Porque o dinheiro tem, só que o dinheiro está sendo investido errado. E sendo investido errado proposital. Proposital por politicagem. Mas nós assumindo o governo do estado a partir de 1º de janeiro, o meu secretário da saúde será um médico responsável, inclusive o meu vice, quem sabe até seja ele, uma pessoa responsável que vai investir o dinheiro na saúde verdadeira e onde o cidadão não vai mais sofrer essa causa. O Fala Candidato de hoje está ouvindo o candidato Gessé Pereira, 51 do Patriota. E quem faz o questionamento agora ao candidato é o repórter Rodrigo Vieira. Candidato, a minha pergunta é sobre segurança pública. A região aqui de Blumenau, infelizmente, nos últimos anos, tem sido preterida pelo governo em relação à distribuição e efetivo de policiais militares e civis. Só para você ter uma ideia, um levantamento ano passado feito pela CIB, Associação Empresarial aqui de Blumenau, mostra que Blumenau tem um policial militar para cada cerca de 1.500 moradores. Enquanto cidades menores, como Lages, Chapecó, Criciúma, tem um policial militar para cada cerca de 700, 800 moradores. Então há uma disparidade muito grande e as pessoas aqui no Vale não entendem esses números. Outra questão, o efetivo da Polícia Civil, mesmo praticamente de Lages e Blumenau. Olha a diferença de tamanho das cidades, até de arrecadação, inclusive para o governo, e o efetivo é muito semelhante. Então eu gostaria de saber do candidato, caso for eleito, qual vai ser o tratamento com o Vale do Itajaí, com Blumenau, que representa 30% do PIB catarinense, em relação a número de policiais militares e civis? A segurança é uma bandeira a qual eu carrego. Primeiro, eu estava fundando, junto com outros amigos, um partido militar, envolvido com bastantes militares, porque a segurança no país ela está mal. Só que está mal porque os governantes estão aceitando essa situação. Eles não investem em segurança. A segurança para eles é algo que não tem prazo. Eu acabei de falar um dado ainda há pouco, aí na outra pergunta, e esse dado eu volto a dizer. Nós tinha 13 mil homens militares no estado há 30 anos atrás. A população era de 3,5 milhões, talvez, metade do que nós temos hoje. Hoje a população duplicou e nós estamos com menos homens. Então, o governo estadual, federal, eles têm desprezado. Nós vamos aumentar o efetivo, Blumenau não vai mais sofrer com isso, porque nós vamos tirar da área onde não tem necessidade de ter para investir na segurança. O entrevistado de hoje é Gessé Pereira, Patriota número 51. E a próxima pergunta a ser formulada é pelo Belmiro Avancini. Candidato, a gente percebe que várias cidades aqui da região têm problemas com transporte coletivo e a gente cita como exemplo Gaspar e Timbó. Blumenau também já teve seus problemas que agora estão um pouco mais ajeitados com a nova licitação do transporte coletivo. Uma das soluções para a mobilidade urbana, principalmente nas pequenas cidades, seria a integração regional do transporte coletivo. Aqui na região, a gente poderia ter integração entre Blumenau, Indaial, Timbó, Pomerode, Gaspar, Ilhota, enfim, várias cidades aqui da região poderiam ter o transporte público integrado. O candidato possui alguma proposta para que ocorra definitivamente essa integração regional, a exemplo do que já ocorre em países da Europa e também nos Estados Unidos?
A minha proposta, primeiro, é colocar um engenheiro a cuidar dessa situação. Um engenheiro profissional, um camarada que conhece isso. Outra, nós vamos sentar com todos os prefeitos, sim, do Vale e vamos solucionar, inclusive a BR-470, que até hoje não foi solucionada. Ah, mas é obra federal? Alguém tem que vestir essa camisa e não ir lá apenas conversar com o governo federal. Nós temos que brigar com isso. Nós temos que chamar todos para a responsabilidade. Agora, o que eu não posso é chegar aqui na frente dessa câmera agora e dizer para você que eu vou solucionar isso. Vai vir outros candidatos aqui e vão dizer, vão falar porque eles têm equipes grandes, eles têm as pessoas que estão trazendo tudo mastigadinho para eles. Eu não tenho nada. É eu e o meu irmão, Josias, que é o meu assessor, meu motorista. Eu não tenho uma equipe grande, não tenho dinheiro para a campanha, mas eu tenho força de vontade e junto com grandes amigos responsáveis nós vamos mudar essa situação. O nosso candidato hoje a ser entrevistado, quem faz a pergunta, o questionamento é Marcos Roberto Jana. O subfinanciamento do SUS com a retração do financiamento federal gera a falta de recursos para as ações necessárias no âmbito local, ou seja, no município, fazendo com que todos os municípios se obriguem a investir em média 25% do seu orçamento em saúde, dos 15% obrigatório por lei. A pergunta é a seguinte: qual a sua proposta, candidato, na contrapartida do financiamento da saúde de Santa Catarina para desonerar um pouco os municípios, visto que, pelos dados do CIOPS, o estado de Santa Catarina fica no percentual obrigatório de 12% por lei nos últimos anos? A nossa proposta é fazer um governo mínimo, um governo enxuto, sem regalias, sem privilégios para políticos, seja para quem for. Essas regalias têm que acabar. Outra, nós não temos compromisso com partidos grandes, com vários partidos. Nosso compromisso é com o povo. Eu, Gessé Pereira, não tenho nem compromisso com o meu patriota. Eu tenho compromisso com você, catarinense. O meu patriota, nesse momento, me deu essa oportunidade de eu ser candidato, sim. Mas nem R$1 eles não me deram para a minha campanha. Eu estou numa campanha zerada. Não estou podendo viajar todo o estado como eu precisava viajar. Mas eu garanto para você que vai sobrar dinheiro agora dos cofres para investir na saúde verdadeiramente. Os municípios não vão mais sofrer com isso. Gessé Pereira, patriota, número 51, entrevistado de hoje. E quem faz a pergunta é Rodrigo Vieira. Candidato, meu questionamento agora é sobre especificamente uma obra que está em andamento aqui na região de Blumenau, que é uma nova rodovia, então tem a ver com infraestrutura. A obra começou da SC-108, que é a nova rodovia da região norte, que é o prolongamento da Via Expressa, em março de 2016. Estamos terminando 2018, a obra está parada, inclusive a previsão é entregar um trecho apenas dessa obra de 15 quilômetros, que são 2 quilômetros aproximadamente, início do ano que vem. Então demoramos aí praticamente 3 anos para fazer 2 quilômetros de 15 no total de uma rodovia. Se a gente levar em conta esses números, quando é que a gente vai ter pronta essa nova rodovia que vai desafogar a região norte de Blumenau? É a região que mais cresce aqui no município. Então eu quero saber do candidato, caso for eleito, qual vai ser o comprometimento dele com essa obra, a agilidade dessa obra. Vai ter ou não vai? O que será feito para dar agilidade na construção da nova SC-108 aqui na região norte de Blumenau? Vai ter sim, porque o Gessé tem responsabilidade. O Gessé não vai investir 800 milhões em uma ponte que está lá sem usar nem para andar uma bicicleta em cima, que é a ponte de Florianópolis, Ercílio Luz. Quase 1 bilhão eles já investiram naquela ponte. E nenhuma bicicleta não passa em cima. Enquanto essa rodovia está aí abandonada. E outras. Eu sou de Camboriú, moro aqui em Camboriú. A ligação de Camboriú a Brusque. Vem governo, passa governo. Inclusive nós temos um governo aqui de Campo Balneário que teve também a chance dele. Mas ninguém fez. Mas eu, Gessé Pereira, eu não vou mais jogar dinheiro fora em obras que não trazem benefício para a sociedade. Eu vou investir em obras que trazem benefício. As ligações entre municípios é dever do governador. Eu, como governador, vou mudar essa situação e vou investir, e essa rodovia será terminada no meu governo o mais breve possível. Gessé Pereira, do Patriota, número 51, vai responder agora, nessa rodada, a última pergunta feita pelo Marcos Roberto Jana. A efetiva regionalização dos serviços de saúde e o necessário aumento de capacidade da sua governança e o aprimoramento dos espaços de gestão regional são os desafios na construção da saúde pública. Pergunta:
Candidato, qual a sua proposta para efetivar a regionalização dos serviços de saúde do SUS? Primeiro, volto a falar, o nosso secretário da Saúde será um médico, e não é qualquer médico. Será um médico conhecedor das causas de Santa Catarina. Inclusive, o meu médico hoje, que é meu vice, Dr. Márcio, lá de Imbituba, ele assumiu o hospital em Imbituba fazendo 14 cirurgias a mês. Hoje ele já está fazendo 200 cirurgias a mês. Uma cidade também com muita situação difícil, mas isso se chama gestão, isso se chama força de vontade. Ele é um médico que ele acorda pela madrugada, qualquer hora que for, para ir para o hospital atender a família, ele larga a família dele para ir lá atender o cidadão. Isso é amor ao próximo. Eu, como cristão, eu tenho amor ao próximo. A minha situação como governo vai ser diferente de todos. Os hospitais, a saúde do catarinense nunca mais vai sofrer o que sofreu. Nosso entrevistado de hoje aqui no Fala Candidato, Gessé Pereira, patriota número 51. Candidato agora tem 1 minuto para fazer as suas considerações finais para a comunidade do Médio Vale do Itajaí. Amigo do Médio Vale, amigo de Blumenau, de toda a região. Eu sei que vocês têm 2 vice-prefeitos, 2 vice-candidatos a governador da sua região. Mas eu pergunto para você, tudo que vocês questionaram, essas pessoas fizeram por você? Eu pergunto e deixo isso no silêncio para você responder. Eles têm responsabilidade com os grandes partidos. Eu não tenho, eu tenho responsabilidade com o povo catarinense. Eu sei que não é fácil chegar. Eu vou chegar porque Deus vai me entregar essa vitória. E você, catarinense, vai ser a pessoa que vai votar no 51, no Gessé Pereira e promover um novo tempo para Santa Catarina, porque Santa Catarina é em primeiro lugar. E eu peço voto também ao nosso candidato a deputados estaduais do 51, a deputados federais do 51, porque eu preciso deles para nós brigar para as obras acontecerem, para as coisas acontecerem para Santa Catarina. Voto 51, Gessé Pereira, dia 7 de outubro. Obrigado, Gessé Pereira, patriota 51, foi o nosso entrevistado de hoje. E até o próximo Fala Candidato. Fala Candidato.